Nós estamos refletindo sobre a série Direção Divina, 7 decisões para mudar a sua vida. Eu não sei se eu fico triste porque está acabando, ou quase acabando, né? Ou se eu fico feliz porque esse laranja atrás de mim toda semana aqui, me olhando desse jeito. Mas até aqui com certeza você tem sido abençoado, se tem se aberto assim como eu, e temos recebido de Deus ensinamentos preciosos, para que a gente possa desfrutar o que Ele tem de melhor para cada um de nós. Eu fico pensando de que Deus é Pai, né? Como eu sou, como alguns de vocês são, e com certeza Deus deseja o melhor para a minha vida e para a sua vida, amém? Eu creio dessa forma, não posso pensar de nenhuma outra maneira. Ao profeta Jeremias ele disse: sou eu que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamento de vos dar futuro e esperança. Coisa extraordinária é alguém consciente do seu futuro e alguém cheio de esperança para enfrentar os desafios da vida. A direção divina com certeza é baseada nos sonhos de Deus para mim e para você. Deus tem uma direção para a minha vida e para a sua vida que é boa, que é perfeita e que é agradável. Nas últimas 5 semanas a gente veio refletindo sobre decisões que precisamos tomar e que, se aplicarmos na nossa vida, com certeza viveremos o melhor de Deus, já no aqui e agora e ainda mais na eternidade. Porque esse nosso tempo aqui é apenas um conto ligeiro, o que nos aguarda é muito maior. Hoje a nossa reflexão é sobre encontrar aqueles que te melhoram. Encontrem os que te melhoram. Se eu fosse você, anotava alguns textos bíblicos que vamos falar, algumas frases, para que você possa estar refletindo, pensando sobre isso. E eu estou com a expectativa alta. É uma mensagem bem prática, uma mensagem para que você aplique na sua vida social, nos seus relacionamentos, e vale a pena você se ligar aí realmente, porque eu tenho certeza que Deus vai falar conosco. Eu quero ouvir a voz de Deus nessa manhã. Tem mais alguém aí? Olha, que coisa boa. Eu creio que você vai pensar um pouco agora, porque alguém já disse que nós somos a média dos nossos 5 amigos mais próximos. Nós vamos nos tornando parecido com aquelas 5 pessoas com as quais nos relacionamos. Se ao nosso redor, quem a gente tem são pessoas tóxicas, problemáticas, negativas, a chance de que a gente se desencaminhe, que a gente entre por essa rotina, também é complicado. Nós deveríamos ter como meta, se for para aproximar dessas pessoas tóxicas, negativas, problemáticas, que seja por ação social ou por evangelismo, mas nunca por inspiração, nunca por amizade. Por outro lado, tem aqueles que nos elevam, que nos empoderam, que acrescentam a nossa história. Você pode chegar até triste na casa do fulano, seu amigo, mas vai sair de lá animado, vai sair de lá empolgado. Rapaz, eu estava querendo chutar o balde e com mais alguma coisa junto, mas passei na casa do fulano lá, ele já falou algo para mim, já me abraçou, me trouxe uma palavra, se é cristão, já orou por mim, e eu saí de lá empolgado, dizendo: quer saber de uma coisa? Eu vou avançar um pouco mais. O sábio já sabia disso, ele escreveu em Provérbios 13:20, aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio. Agora olhe, o companheiro dos tolos acabará mal. E a pergunta que a gente precisa fazer, primeiro, olhando o nosso hall de amizade, daquele pessoal que a gente frequenta a casa, sai para fazer lanche junto, investe tempo em comunicação pelas redes sociais, são sábios ou são tolos? Pastor, o senhor vai estragar uma amizade de 10 anos, ou eu vou consertar, ou pelo menos dar direção para a sua vida, para viver o projeto que Deus tem, e este ano vai ser o melhor ano da sua história. Você escolhe isso. Decida andar com gente sábia, decida andar com gente que te eleva. Não se sabe precisar a origem dessa frase, tem as suas variantes, mas alguém já disse: diga-me com quem anda. Não, essa está melhor. E eu lhe direi o seu futuro. Porque você está se tornando parecido com as pessoas que você está andando. Você sabe do que eu estou falando.
ser humano é tribal, como diz o pastor Adilson. Ele diz que é os adolescentes que são tribais. Na verdade, todo ser humano é tribal. Se um está fazendo uma coisa, os outros amigos daqui a pouco repetem. Se um amigo compra uma bicicleta, os outros amigos compram, né? Andar já é outra história. Agora, raramente você será bem sucedido sozinho. As pessoas com quem você está andando hoje estão moldando quem você será amanhã. É muito sério. Se você não me cumprimentar mais, eu vou entender, sem nenhum problema, né? Pastor, precisei trocar de amigo, a palavra pegou comigo, arrivederci, está tudo certo. Mas as pessoas com que você está se relacionando, com certeza estão escrevendo a sua história. Você precisa, mais do que imagina, de pessoas certas na sua história. As pessoas que você conhece determinam a história que você conta. Quem sabe nessa manhã o que o Espírito de Deus vai te levar a tomar uma decisão é de se conectar com certas pessoas, de estreitar laço com algumas pessoas. Acredite ou não, você pode estar à distância de um amigo, de mudar a sua história, de mudar a sua escrita. Vocês podem estar à distância de uma amizade para alterar o seu destino. Basta se conectar com a pessoa certa. Conectar com a pessoa certa pode levar você a mudar o mundo, seu e do outro. Não é um mundo, né? Por isso, quero falar sobre alguns temas. E o primeiro deles é: encontre aqueles que te melhorem. Encontre pessoas que nos levam para mais perto de Deus. Esse é o primeiro ponto. As amizades que você tem estão te aproximando de Deus? Porque algumas amizades nos afastam de Deus. Podem parecer inofensivas, tranquilas, mas de repente já estamos sem força para ir a uma reunião do pequeno grupo, a uma celebração, a uma oração, e daqui a pouco, quando a gente pensa em querer voltar, já não dá mais. Amizades com pessoas sem compromisso com Deus vão nos levar para mais longe de Deus. Crente não pode ter amigo não crente. Depende o grau de intimidade, você corre esse risco. Eu vou repetir essa frase: amizades com pessoas sem compromisso com Deus te levam para mais longe de Deus. É a coisa mais natural do mundo. A pessoa não tem interesse pelas coisas de Deus. Você diz: eu vou hoje de novo, domingo de manhã eu vou no culto das 10, só estou indo embora, 1h da manhã, amanhã eu vou na igreja. Cara, que igreja, cara, virou beato. Não falam a mesma linguagem. Por isso, encontre aqueles que te levam para perto de Deus, aqueles que te incentivam a buscar mais de Deus, aqueles que falam dos projetos de Deus para você. Deus sempre enviará alguém para abrir o caminho do chamado que Deus já tem na sua vida. Quando a gente nem mesmo consegue acreditar, quando a gente acha que não é possível, quando não imaginamos, mas se estivermos buscando a direção divina, aparecerá alguém para nos aproximar de Deus e do nosso chamado. Na minha história aconteceu isso. Eu devia ter 12, 13 anos. O pessoal mais antigo de fé aí, né, bem antigo, quem sabe vai lembrar disso. Um homem chamado Vander Silva, uma tarde parou na frente da minha casa. Eu creio que ele tinha um Chevette na época. Pensa, 88, 89, e disse: vamos para a Rádio Clube, meu irmão. Lembra? Da Clube aqui perto da rodoviária. Chegou lá, o cara abriu a Bíblia, achou um salmo e disse: leia esse salmo. Para mim aquilo tudo era mais aventura de qualquer outra coisa, mas Deus estava usando esse camarada para me aproximar de Deus e do projeto, do chamado que Deus tinha na minha vida. Depois Deus colocou um outro homem de Deus, Célio Ercílio Correia. Por algumas vezes tenho entrado em contato com ele, procurado honrar aquele homem. Ele me carregava para as orações, ele puxava as minhas orelhas, ele me levava à adoração, ele me instruía na liderança, ele foi caminhando comigo, ele foi me instruindo na palavra. Pessoas que me levaram para Deus, quem sabe na fase mais complicada da vida. E naquele momento, alguns dos meus amigos foram se desviando, afastaram da igreja, alguns ainda estão fora, outros já voltaram para os caminhos do Senhor. Mas por ter essas pessoas que me aproximavam de Deus, a história que eu estou contando eu estou ministrando para você nessa manhã. Encontre aqueles que te levam para mais perto de Deus. Conecte-se com alguém que quer ver você mais perto de Deus. Aliance com alguém que o sonho dele, o propósito dele é te aproximar de Deus. E cuidado com as amizades de pessoas sem compromisso com Deus.
Vamos para a Bíblia. Davi, o homem segundo o coração de Deus, também foi abençoado por alguém que levou ele, porque alguém que aproximou ele do seu chamado. Deus usou Samuel, o profeta, para ajudar Davi a enxergar a vontade de Deus para a sua vida, porque era um projeto tão grande que quem sabe nem mesmo Davi poderia imaginar. Davi não era o melhor aos olhos da sua família, dos seus pais. Dentro da sua família eles não o consideravam grande coisa, mas Deus envia Samuel à casa de Jessé e diz: eu quero participar de um sacrifício com vocês, eu vou oferecer uma refeição a Deus, e quero que vocês estejam juntos, e pasmem-se os senhores. Davi não foi nem lembrado, ele ficou de fora. Hoje seria algo como o pastor vai na sua casa e diz assim: irmão, eu estava orando e senti vontade de vir aqui, porque uma família grande, Deus tem um dos seus filhos, que Deus vai usar para transformar o mundo, e vai começar com ele na liderança de um pequeno grupo. E o pai, um homem de Deus, se empolga e diz: glória a Deus, pastor, tem esse mais velho, bonito, forte, robusto, inteligente, relacional, fala bem. O pastor diz: não é isso não. Tem esse aqui, pastor, um leitor voraz, conhece a Bíblia toda, menino de Deus. Não é esse também não. Tem esse aqui, pastor, muito organizado. Não é. Tem mais alguém, irmão, na sua casa, dos seus filhos? Ah, pastor, tem um menino, ele está lá fora, cuidando das criação, das ovelhinhas. Aconteceu assim com Davi, aconteceu desta maneira, e Samuel diz: vá buscá-lo, nós não vamos comer enquanto este menino não chegar. E quando Davi chega, você conhece a história, 1 Samuel 16:13, a Bíblia diz que Samuel apanhou um chifre cheio de azeite, cheio de óleo, e ungiu na presença dos seus irmãos, e a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Samuel foi uma bênção na história de Davi. Samuel foi usado para ativar a vida espiritual de Davi. Samuel fez Davi melhor e muito melhor. O profeta ajudou a que aquele menino visse quem ele era: um rei, um profeta, um poeta, um homem de intimidade com Deus. Não era apenas um menino capaz de cuidar das ovelhas. Davi era alguém que Deus tinha escolhido e usou a vida de Samuel para despertar o seu potencial, para mudar a rota da sua vida. Perguntas: com quem você tem andado? Com pessoas que te aproximam de Deus? Com quem você tem andado? E o que essas pessoas têm falado sobre o seu futuro? Cara, você vai ser líder de um pequeno grupo, mano. Eu vejo Deus em você. Cara, a forma como você fala das nações, Deus vai te enviar para nações, para abençoar vidas. Com quem você tem andado? Procure andar com pessoas que te levam para mais perto de Deus, com pessoas que apontem o teu futuro. Aqueles que te levam para mais perto de Deus já estão vendo o que você vai se tornar. Sabe o que dói como pastor, como líder, como mentor? É olhar para alguém e dizer assim: você tem potencial, você deveria ir por esse caminho, você deveria começar a buscar a Deus, que Deus quer te usar muito. E a pessoa diz: não, pastor, você está enganado. Ei, se aproxime de pessoas que te levem para perto de Deus, porque Deus já está às vezes sinalizando no coração dessas pessoas o que Deus quer fazer em você, o que você vai se tornar. Basta você andar na direção divina. Encontrem os que te levam para perto de Deus. Se não vir um nome à sua mente, comece a orar para que Deus dê essas amizades para você. Você precisa. Agora, encontre aqueles que nos inspiram para o crescimento pessoal. Só gente bonita atrás de mim aqui, hein? Na frente também, lógico. Vocês pagam uma laranjinha por Ezequiel, mas dá-te, porque ele também está tentando, se ajeitar. Escute, deixa a foto lá. Depois na agenda você vai descobrir que amanhã às 6h30 na pista essa galera está por lá, tá bom? Mas preste atenção: se você andar com pessoas que não querem crescer, elas dirão que não é preciso crescer, que não vale a pena, que está bom assim. Por que tanta ambição nesse coração? Meu pai não sabia ler nem escrever, eu concluí o 2º grau.
Seu pai com certeza fez o que pôde, às vezes nem escola perto tinha. Pessoas que não oram dirão que é um exagero orar 1 hora por dia. Gente, e pensamos, Deus sabe de todas as coisas, para que você vai ficar dizendo que precisa? Ele sabe. Procure pessoas que te inspiram a crescer. Pessoas que pararam seus estudos vão dizer que você não precisa se preocupar com isso, jamais incentivarão voltar aos bancos escolares. Escute, uma pessoa sedentária que se alimenta mal vai provocar você a se mexer e comer de forma saudável? Claro que não. Alguém que não serve a ninguém, que não estende a mão, parece estar sempre com a mão no bolso, não consegue tirar para nada, não serve nos ministérios da sua comunidade de fé, vai te inspirar a servir, a se doar? Não. Encontre os que te inspiram ao crescimento pessoal, a estudar, a se aperfeiçoar, a buscar mais a Deus, a melhorar o seu casamento, a organizar as suas finanças, a crescer profissional, pessoal, espiritualmente. Encontre pessoas que te provoquem, que briguem com você, que mexam com você. Conecte-se com pessoas preocupadas com você, dizendo: cara, tu já pensou no teu futuro? Atos fala de um homem chamado Apolo, um judeu convertido ao cristianismo, um judeu que cria em Jesus, e ele começa a pregar as escrituras com autoridade, com empolgação, mas ele não conhecia sobre o Espírito Santo. O seu ensino estava limitado, ele conhecia um pouco sobre Jesus, mas não era tudo. Mas de repente ele consegue se conectar com alguém que provoca o seu crescimento pessoal. A Bíblia fala em Atos 18, verso 36, que primeiro Áquila e Priscila ouvem ele falar corajosamente na sinagoga, mas depois de ouvir, convidam ele para ir à casa deles e explicam com exatidão o caminho de Deus. Cara, você está bom, mas você precisa crescer. Você veio até aqui, mas você pode avançar até aqui. Pessoas que te inspiram, pessoas que te provocam. Áquila e Priscila instruíram Apolo, levaram a crescer, levaram a se desenvolver. Pensa num cristão que não flui nos dons do Espírito, pensa num cristão que não prega com a convicção de que o Espírito Santo está o inspirando. Um cristão que não sabe do batismo no Espírito Santo é alguém muito limitado, mas quando você conecta com alguém que inspira o teu crescimento pessoal, isso tudo muda. Você precisa ter pessoas por perto que te ajudam a crescer. Encontre aqueles que te inspiram para o crescimento pessoal. Encontre aqueles que tiram o melhor de cada um de nós. Dentro de cada ser humano há um potencial tremendo, quase que ilimitado. Deus colocou. Você é muito melhor do que imagina. Não, muito mais do que você imagina. Suas habilidades, sua capacidade, sua força, sua inteligência, você é muito melhor. Mas às vezes pelas circunstâncias da vida, esse potencial está adormecido, ou às vezes quase morto. Os sonhos se apagam e a pessoa agora só faz é sobreviver. Quase todos nós já desistimos de alguma coisa, não é verdade? Agora, se você encontrar aqueles que te provocam, que há mais de Deus, que te levantam, que te dizem: não acabou, Deus tem mais para você, vamos lá, tenta outra vez, você é capaz. É com certeza, se você se conectar com esses, você vai conseguir avançar. E Deus sempre tem alguém para tirar o melhor de nós, para nos ajudar a sermos melhor. Alguém que não tem pena de nós, mas que nos incentiva a levantar e continuar. Eu acho que é por isso, com todo respeito às irmãs, que Deus se identifica como pai, paternidade. A mãe é muito, tão queridinha, às vezes até, machucou, levanta. O pai diz assim: levanta, rapaz, não foi nada, o sangue está pingando, E aqueles que tiram o melhor de nós, às vezes fazem isso. Levanta, cara, não seja mole, vamos. Encontre quem tira o melhor de nós, que te provoca a ser melhor. Pense outra vez em Davi. Davi tinha um amigo chamado Jonatas. Ele conseguia levantar Davi.
Davi passou alguns anos sendo perseguido pelo rei Saul. Momentos houve que quis matar Davi, que jogou a lança, que perseguiu, que caçou Davi. Que momentos difíceis na história do rei Davi. Nesse registro que eu quero compartilhar, seguir com você, a Bíblia diz que Saul saiu para matar Davi. Pense na cena, pense nessa situação. Mas quem aparece nessa cena, nesse momento, é um amigo que conseguia tirar o melhor de Davi. Eu quero compartilhar com você 1 Samuel 23:16. E Jonatas, filho de Saul, que queria matar Davi, foi falar com ele. Aqui está uma localidade em Oreza. E olha, e o ajudou. O quê? Uau! Você precisa de amigos que te ajudam a encontrar força em Deus. Você precisa de gente que arranca o melhor de ti e diz: vai dar certo, o Senhor prometeu, Ele é fiel, Deus não muda, Deus não chama os seus filhos e abandona no deserto, continua firme, o Senhor é contigo, Ele te sustenta, Ele toma pela mão direita. Para com isso, você vai conseguir. Que amigo precioso, que conexão abençoadora, alguém que te ajuda a encontrar força em Deus, que extrai o melhor de nós. Pensa Davi abalado, o rei querendo matar, quem sabe pensando em desistir, quem sabe pensando em abrir mão da promessa de Deus, tudo parecia tão distante, tão impossível, mas vem Jonatas, e o ajuda a encontrar força em Deus. Se você não tem ainda um amigo que te ajuda a encontrar força em Deus, comece a orar. Encontre aquela pessoa que tira o seu melhor, que te dá força, que te faz voltar a sonhar, voltar a acreditar que é possível, que Deus está com você. Sei que você está muito ligado aqui, isso me deixa muito feliz, mas estale o teu ouvido aí. Se liga, se você continuar andando com os desanimados, com os que estão esperando o pior, é essa história que você vai contar. Seja honesto consigo mesmo. Se um ou mais dos seus amigos estão enfrentando e lutando, amigos íntimos, contra vícios, enfrentando problemas financeiros, tendo o casamento por um fio, levando uma vida perigosa, tendo decisões ruins, relacionamentos doentios, ei, se esses são os seus amigos, cuidado, ou você está na mesma situação, ou você está a um passo caminhando para contar essa mesma história. Não dá para ser diferente. Encontre Jonatas, que mostra a vida de Deus para você, que extrai o melhor de Deus para você, e você seguirá o seu propósito e cumprirá aquilo que Deus desenhou para a sua vida. Encontre os que tiram o melhor de você. Encontre aqueles que nos desafiam e nos levam para além da zona de conforto, aqueles que nos provocam. Quem você tem na sua vida para dizer a você mesmo que você consegue quando parece que é impossível? Alguém que mexe com você, que diz que você é mais forte, para não desistir, para se levantar e lutar. Você tem alguém para te dar um chacoalhão, para te encarar nos olhos e te desafiar a avançar? Timóteo, um jovem pastor das páginas do Novo Testamento, se conectou com o grande apóstolo Paulo, e isso fez toda a diferença na história de Timóteo. Se você ler as 2 cartas que Paulo escreveu a Timóteo, uma boa pedida para hoje à tarde, são pequenas, não são grandes. Paulo fez muita diferença. Paulo desafiou Timóteo, Paulo arrancou ele da zona de conforto. Paulo dizia para ele não se inferiorizar por ele ser jovem demais. Paulo desafiava ele a pregar em todo o tempo, a ensinar as pessoas, a não se conformar com a impureza, a cuidar da saúde. E quando quando Timóteo estava com medo, quem sabe assustado, querendo se esconder, desistir, quem sabe até mesmo, Paulo escreveu o seguinte, estava no devocional de hoje até: pois Deus não nos deu espírito de covardia. O que Deus nos deu foi de poder, de amor e de equilíbrio. É algo do tipo assim: o que é isso, Timóteo? Vai ficar aí sentado vendo a vida passar, cara?
Não, bora para ação, vamos, te mexe. Nada de medinho, nada de achar que não consegue, você consegue sim. Você tem o Espírito Santo dentro de você, você tem um leão dentro de você. E por mais que existam muitos leões por fora, o leão que reina dentro de você é o leão da tribo de Judá, e ele sempre vence. Aleluia! Encontre os que te desafiam, encontre os que levam você para fora da zona de conforto, porque na zona de conforto, o seu lugar de tranquilidade, nada de extraordinário acontece. Eu preciso avançar. Encontre os que nos motivam para servir em grandes causas. A gente nunca fez nada grandioso sozinho, não é verdade? Até mesmo aquelas artes mais fabulosas que você gosta de contar da infância, ou você era o mentor, ou tinha um mentor por trás disso ali, alguém que te ajuda, que te motiva para algo maior. Qualquer coisa grandiosa, nós precisamos de parceria. Pessoas que nos provocam com ideias malucas, e a gente que não é certo, acaba aceitando essas ideias. Pode ser as encrencas, pode ser algo grandioso que você fez. Você precisa de motivadores para que você consiga servir em grandes causas. Há 17 anos atrás, um sujeito chamado pastor Adilson, vulgo Tasquila, naquela época era só Tasquila mesmo, lançou um desafio para mim. Ele liderava os jovens na congregação que nós congregávamos, e ele me desafiou a fazer um curso de evangelismo para os jovens. Nunca tinha escrito nada antes, muito menos ministrado, montado um curso. Eu aceitei o desafio. Quis matar ele algumas vezes durante o processo, porque foi preciso ler alguns livros. Escreve, apaga, mais apaga do que escreve. Que tempo trabalhoso, que tempo difícil. Ainda o compromisso de falar. Pense, há 17 anos atrás, uma semana inteira, todas as noites para os jovens, sobre o tema evangelismo. Mas algumas semanas depois, e olha como Deus planta as sementes em nós, e algumas demoram até um pouco mais para nascer. A comunidade Ágape tem 12 anos, eu estou falando de 17 anos. Algumas semanas depois surgiu o seminário de evangelismo Ágape. O seminário Ágape de evangelismo. Durante toda a semana, os jovens passaram aprendendo sobre evangelismo. Depois nós fomos para a cidade de Luiz Alves, chegamos lá, começou a chover, oramos, a chuva parou. Fomos convidados a nos retirar de algumas lojas. Negócio crente, sai embora. Mas naquele dia à tarde, no posto Martendal, nós tínhamos uma banda de música, nós tínhamos um grupo de louvor, um carro de som que tinha incomodado o pessoal de Luiz Alves o dia inteiro. E a mensagem da palavra de Deus foi pregada naquele lugar. Foi uma grande aventura em prol do reino de Deus que eu jamais teria feito se não tivesse encontrado alguém que me motivasse a servir em grandes causas. Casa por casa. Nós estamos aqui aprendendo língua de sinais também, né? A pastora disse que a gente foi de casa por casa. Não teria feito. Sabe o que é legal? Alguns daqueles jovens participantes estão aqui hoje, servindo a Deus conosco. Vê se você conhece algum desses nomes. Se tivesse uma foto, é lógico que você não conheceria ninguém, mas os nomes vai que você associa. Uma tal de Tatiane Gonçalves, Aline Oliveira, Kézia Leite, Carlos César Camilo, Gênio Ostins, Miriam do Nascimento, Giane Mafra, William Pereira, Ruth Pereira, Richard Silva, Leliane Pereira, Argel Silva, Eliezer Zimmermann e um tal até de Adilson Nazário. Encontre aqueles que te motivam a servir por grandes causas. Encontre aqueles que te provocam, aqueles que te desafiam a algo maior. Você conhece a história bíblica? No momento em que o povo judeu está em cativeiro e veio uma ordem para que todos os judeus fossem mortos, o livro de Esther. Só que o que o rei não sabia é que a própria rainha Esther era judia, sua origem era judaica. E daí Deus levanta quem? O seu tio que havia criado. Esse texto eu uso com frequência. Recebemos essa semana um deputado federal que queria conhecer a comunidade, Bruno Souza, e eu falei para ele, quem sabe não foi para um momento como esse que o Senhor colocou você lá.
Foi essa a palavra do tio de Esther para ela, quando ele disse: pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Mas essa provocação aqui, quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Mas eu estou com medo, vai mesmo assim. Você pode até não se envolver, mas esse é o seu chamado. Você pode até estar com medo, há riscos envolvidos, há riscos sim. Você pode morrer, pode, mas essa é a direção divina para você. Encontre os que te desafiam para uma causa maior. Que você olha para você mesmo quando deita a sua cabeça no travesseiro sozinho e não sabe se ri ou se chora e diz: aonde que estava com a cabeça quando me meti nessa? Pessoas que provocaram você, pessoas que incentivaram você a sair de uma situação às vezes de estar parado, de estar confortável, casa, trabalho, trabalho, casa. Deus abençoando, os filhos crescendo, a saúde, glória a Deus por isso. Bom, Ele é Jeová Rafa, é verdade, o Senhor que nos dá saúde, mas procure aqueles que estão chacoalhando você e dizendo: há mais do que isso, a razão da vida, como vimos semana passada, é servir o próximo. Há mais do que isso, Deus te deu talentos, Deus te deu dons, você precisa avançar, você precisa te envolver nesse negócio que é maior do que você, porque se você fizer isso, Deus vai agir através de você. Encontre quem te desafia, quem te motiva a viver em causas grandes. E eu termino aqui: encontre aqueles que nos confrontam em amor e verdade. Te ajeitem na cadeira aí, que agora pode dar uma esquentada. Nós precisamos de pessoas que não tenham medo de nós, amigos que tenham coragem de falar a verdade. Se você se rodear de pessoas que só falam o que você quer ouvir, você pode até se sentir confortável, mas nunca melhor. Precisamos de amigo que em amor e com a verdade nua e crua nos confronte. Você está errado, você tem que mudar, viu? Você não pode continuar fazendo isso, você precisa melhorar. É lógico que a gente não gosta disso de imediato. Quem gosta de levar uma enquadrada dessa? Mas a verdade em amor é que nos torna melhor. Escute: se seus amigos concordam com tudo que você faz, procure amigos melhores. Você precisa disso. Nós estamos falando sobre encontre os que te melhoram. Você precisa de alguém, porque você não acerta em tudo, você precisa ser confortável. Eu termino falando de Davi também. Ele se conectou com alguém que melhorou ele muito, confrontando ele. Se você é leitor da palavra de Deus, sabe que Davi cometeu uma série de erros seguidos. Estava na preguiça, ocioso, do terraço do palácio, vê uma mulher se banhando, não pensou duas vezes, mandou que ela fosse trazida à sua presença, sem se importar quem era. Ninguém de perto do rei teve coragem de avisar que aquela mulher era a esposa de um dos seus leais guerreiros. Ninguém. A mulher fica grávida enquanto o marido está na guerra do rei. E Davi, querendo encobrir isso, manda chamar seu fiel soldado de volta e diz: vai para casa, deita com a sua esposa, descansa. Só que Urias, um fiel soldado do rei, fiel aos seus companheiros, diz: eu não posso fazer isso, não é justo eu ir para casa e desfrutar uma noite com a minha esposa, se os meus amigos estão no fronte de batalha. O rei deu um jeito e consegue fazer com que esse soldado seja assassinado. Adultério, mando de assassinato, abuso de poder, deslealdade. Põe o que você querer na conta de Davi, de quais mais pecados você quer acusar Davi, mas ninguém falava nada. Ele se casa com a viúva e tudo parece bem. O cara morreu, ele disse: manda ela vir morar na minha casa, está tudo resolvido. Tudo parecia normal, até que Natã entra em cena. Natã deve chegar assim e dizer: bom dia meu rei, bom dia meu rei. Rei, eu queria contar uma história para o senhor. Vai, Natã, fica à vontade, sabe que não tem. Então, rei, tinha dois homens numa cidade, um rico e um pobre.
O rico tinha muito gado, muitas ovelhas, muitos bois, era uma festa, o cara era rico mesmo, rei. Mas tinha um pobre coitado que criava uma cordeira, ela comia na sua mão, dormia com ele tratava ela como se fosse uma filha. O rico recebe uma visita, um viajante, precisa preparar uma refeição para o viajante. O Davi certo ouvindo, né? Você acredita que o rico, ao invés de pegar dos seus muitos rebanhos que tinha, foi lá e pegou a cabritinha, a cordeirinha que era tratada como filha e matou? A Bíblia diz que Davi se alterou. Esse homem é digno de morte, tem que devolver 4 vezes mais, e pá. Conforme o pastor Adilson, o Naamã foi saindo, abriu a porta, espiou ver se o caminho estava livre, esticou o dedão e disse: esse homem é tu, cara. Você matou a Urias pela espada dos amonitas e se apoderou da mulher dele. Você precisa de amigo que te confronta com a verdade e com o amor. A Bíblia não conta a história de como Natan conseguiu escapar. Mas Davi, fica bem claro na palavra de Deus, a história está contada de que ele se arrepende. Segunda tarefa de casa, leia o Salmo 51, ele é escrito nesse momento, quando alguém que melhora Davi e Natan aponta e diz: você está nessa situação, e ele se desespera, se angustia. O interessante é que Davi já estava sofrendo com o seu erro, mas não tinha força ou coragem para confessar. Se como Davi você precisa de alguém que te confronta com amor e com verdade. Sabe o que o sábio diz? A repreensão franca é melhor do que o amor escondido. As feridas feitas por um amigo sincero são melhores do que os beijos de um inimigo. Porque se o amigo sincero fere, é porque você precisa. Você precisa de alguém que lhe confronte. Há muita gente ao nosso redor dizendo que a gente quer ouvir, mas você precisa de alguém que te ajude a enxergar a verdade. Se você tem alguém que te ajuda a ver os seus erros e tem fugido dessa pessoa, ei, é Deus que colocou essa pessoa no teu caminho. Leve um presente para ela, agradeça. É ela que está trazendo a direção de Deus para você. Amém? Recapitulando, encontre os que te melhorem, procure por pessoas que te levem para perto de Deus. Passa um filtro, uma peneira nas suas amizades. Aqueles que te inspiram no crescimento pessoal, gente que te eleva, que tira o melhor de cada um de nós, que extrai o melhor de nós. Procure aqueles e encontre aqueles que te desafiam e te levam para além da sua zona de conforto. Vamos, nada de ficar aí. Encontre aqueles que te motivam para servir em grandes causas e principalmente os confrontadores com a verdade e com o amor. Procure, são eles que te melhoram. Se você se julga que está bom assim do jeito que está e não tem nada para melhor, ignore esses 6 amigos, essas 6 qualidades de amigos. Se você, como eu, há muito a melhorar. Quando me pergunto como você está, melhor do que eu mereço, mas com muito espaço para melhorar. Melhor do que eu mereço, é fruto da graça, da bondade de Deus, mas eu quero melhorar a cada dia mais. As pessoas com quem você anda estão moldando a pessoa que você se tornará amanhã. É sério demais isso. E muitos sociólogos dizem que com o tempo você vai se parecendo com seus 5 amigos mais chegados. Você pode estar a um amigo de distância de ter um casamento melhor. Se você tiver amizade com um cara que fala mal da mulher o tempo todo, você vai começar a falar mal da sua e você vai arrebentar o seu casamento. Você está a uma confissão de distância de superar um vício. Você está a uma conversa de distância de entrar em forma. Falar emagrece, pastor? Eu creio que não, mas o cara vai te inspirar, pode ter certeza disso, né? Com certeza. Se fosse assim, prosseguimos. Há uma amizade de distância, de sair da depressão.
Dia 8 foi dia das mulheres. Louvado seja o Senhor pelas nossas amadas irmãs. Eu lembrei disso agora, não sei porquê. O Senhor fez você quando estava com senso de humor, quando estava cheio de graça realmente. Somos gratos a Deus porque a história de Deus passa pelo ventre das mulheres. Que Deus abençoe a cada uma das nossas mulheres com saúde plena, para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu amo vocês, não me batem. Você pode estar a um mentor de distância, de descobrir os seus dons, de polir os seus dons, de se tornar um líder melhor. Não é tarde demais para se conectar com alguém que mudará o seu destino. Não é tarde demais. A decisão de se conectar com alguém mudará a história que você vai contar um dia. A história que Deus está escrevendo para você. A pergunta é: quem o ajuda a encontrar força em Deus? Se não há ninguém, é hora de se conectar com alguém capaz de ajudar você. Deus tem essa pessoa preparada para você, e pedir ajuda não é sinal de fraqueza. Os amigos nos melhoram sempre, todos precisam de relacionamentos que os tornam melhores. Todos, cada um de nós precisamos de relacionamentos que nos tornam melhores. O caminhar, a vida passa pelos relacionamentos. Por trás de uma pessoa de sucesso, existem bons relacionamentos. E por trás de uma vida de derrota, existem maus relacionamentos. Encontre aqueles que te melhoram, em nome de Jesus. E você pode me chamar de louco, de ousado, mas eu vou dizer para você algo assim, diz o Espírito. Quem tem ouvidos, ouça o que Deus diz à igreja. Esteja em pé por bondade, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos nos colocar diante do Senhor em oração. Nós sempre estamos diante do Senhor, mas há momentos em que a gente entende uma causa, entra na sua presença com um propósito. Você pode, deve ser uma dessas pessoas que a gente falou de tantas qualidades. Você pode ser como Samuel, o cara que libera o potencial, ativa o espiritual na vida das pessoas. Você pode ser como Jonatas, aqueles que ajudam a encontrar força em Deus. Você pode ser como Áquila e Priscila, aqueles que provocam o crescimento pessoal. Bora! Como é que está a sua agenda de oração e jejum? Está lendo a Bíblia? Provoque as pessoas, seja esse amigo. Você pode ser como o tio de Esther, aqueles que desafiam a gente a servir em causas maiores. Você pode ser como Natã. Você vê alguma coisa dando muito errada e não chamar a pessoa para conversar, você não está fazendo certo, não. A Bíblia diz que devemos fazer isso. Mateus 18, eu não devo vir falar para o pastor ou abrir para o grupo todo: irmãos, precisamos orar pelo Robson, porque ele anda falando coisas feias aí no trânsito e xingando as pessoas. Não, ainda não aconteceu, ficou só aqui. Em nome de Jesus não vai acontecer, amém? Você deveria procurar ele, se você viu, se você percebe, confrontar como Natã. Nem que seja uma distância segura, tudo bem, né? Instinto de sobrevivência está dentro de cada um de nós. Seja esse amigo. Nós estamos falando de direção divina. Pastor, hoje a gente nem chorou, nem sapateou na igreja. Sabe aqueles dias que deve ter sido um arroz com feijão e um ovo estralado mal frito em cima ainda do prato? Depende. Se você sair daqui convicto que precisa aplicar isso na sua vida. Se você for ousado para ouvir o que você ouviu e simplesmente se afastar de algumas amizades que têm afastado você de Deus, afastado você do propósito. Às vezes você tem um amigo que está no nível social maior que o seu e você está se arrebentando para tentar andar junto com ele, você vai se quebrar.
Arruma um que está economizando, que está sonhando com o futuro, que está plantando para os filhos, que a sua vida vai melhorar. Faz sentido tudo isso, perceba, tem tudo a ver com amizade. Tem tudo a ver com quem a gente se conecta, com quem a gente anda. Você queria ter dito a frase, diga-me com quem anda, eu direi quem tu és, tudo bem. O Paulo diz, as más conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, anda com turma ruim, daqui a pouco vai torcer você. Encontre os que melhoram você. Encontre os que empoderam você. Encontre os que impulsionam você para o seu destino. Encontrem aqueles que extraem o melhor de você. Encontre aqueles que realmente desejam ver os sonhos de Deus se cumprindo na sua vida. Leve isso a sério, anote. Pastor, esqueci de algum ponto, vá para o PG, vá para o site depois, para o YouTube, anote lá, preciso ter esses amigos aqui, vou procurar um Natan, vou procurar, o Natan eu preciso urgente, vou procurar um Samuel, vou procurar um Jonatas, vou procurar, quem mais que a gente falou, a Aquila e Priscila, e está faltando um ainda, quem? O tio de Esther, o Mardoqueu, alguém que te diz assim, você pode fazer algo maior. Eu queria dar a oportunidade que você viesse se lançar na presença de Deus. Para alguns de nós, você achou, faz sentido, mas eu sei que o Espírito Santo em alguns fez calar o coração, com força, dizendo assim, você precisa encontrar urgentemente para que eu possa mudar a sua história. Qualquer um que quiser vir à frente e dizer, Deus, eu preciso da tua ajuda, eu preciso ser esses amigos e eu preciso desses amigos para mim. Deus tem alguém preparado para a tua vida, em nome